professor de História que é Marcos Bandeira. Estou aqui com esse vídeo aqui para os meus amigos, estudantes também, para a gente passar por esse período tão difícil. É importante que a gente mantenha um foco e disciplina para que tudo dê certo. Amigos, aqui eu estou com a introdução da história para se relembrar, nossa revisãozinha para a nossa próxima prova, então vamos ser bem breve, tá? Para o vídeo não ficar tão longo. Então, ó, primeiro o que é história, o conceito dela. Então, é a ciência que estuda o passado. A ciência que estuda o passado para a gente projetar um melhor futuro, não cometer os mesmos erros. Ok, professor, mas para quê? Na realidade, ela serve para a gente analisar o passado, os fatos passados e os personagens do passado e tentar nos autoavaliar também. Além de não cometer os erros do passado, a gente precisa também fazer uma autorreflexão. E quem faz a história? Então, a gente percebeu lá em sala que todos nós somos fazedores de história. Então, direto ou indiretamente, todos nós estamos fazendo história. Então, a gente pode pegar aí os historiadores e arqueólogos que fazem esse trabalho também, só que de maneira mais formal, escrevendo, mas também todo mundo no seu dia a dia estão fazendo história, direto ou indiretamente. A história também é uma leitura de textos e imagens. A gente sabe que muitos textos vêm de maneira escrita, mas também em forma de imagem. Então a gente precisa ter uma visão bem detalhada, uma avaliação bem detalhada dessas imagens. Então existem algumas observações aí mais evidentes. Então a gente tem coisas perceptíveis, de fácil percepção nas imagens. Como por exemplo a cor do cabelo. Se a gente pegar uma imagem aqui da Mona Lisa, por exemplo, a cor do cabelo da Mona Lisa, a cor da roupa, os olhos, em que país ela vivia, quer dizer, isso aí já em que país ela vivia, que lugar aquele que está sendo mostrado ali. Essas talvez sejam as imagens mais evidentes, mas existem algumas observações que não são tão evidentes, que são talvez tão importantes quanto, ou mais importantes, como por exemplo observar quem é o autor, de que época é esse autor, qual a intenção desse autor, em que contexto essa obra ela foi inserida, quer dizer, ela mostra para o público daquela época ou para o público de hoje. Então, que época, qual o contexto por trás daquela imagem ali, daquele texto. Então, fiquemos muito atentos a essas imagens, essas leituras aí. O tempo é algo muito importante na história. Então, existem três principais tempos aí, psicológico, cronológico e biológico. O psicológico é aquele que a gente tem a impressão que o tempo está passando mais rápido, quando a gente está fazendo uma coisa muito boa, e o tempo está passando muito mais lento quando a gente está fazendo uma coisa muito chata, que a gente não gosta. O cronológico é aquele medido no relógio, como por exemplo, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Os 10 anos geram uma década, 100 anos geram um século e 1000 anos geram um milênio. A gente vai trabalhar muito mais aqui com anos e séculos, ok? Para a gente só lembrar um pouco isso aqui, ó. Então, quando eu quiser saber em que ano, o ano de 1915, por exemplo, está inserido em que século? Qual é o século que 1915 está inserido? Então, 1915 aqui, para descobrir qual é o século desse ano, basta eu cortar os dois últimos algarismos. Caso eles não terminem em 00, é uma regrinha, tá? Para achar fácil. Então, caso eles não terminem em 00, eu corto os dois últimos e somo os dois primeiros algarismos, mais um, vai dar aqui o século que eu preciso, 20. Então, o século 20, 1915, faz parte do século 20. Se terminar com 00, os dois últimos algarismos, então eu entendo o quê? Que não precisa fazer nada. Então, 19 aqui já está mostrando que século é esse. Coloque número romano sempre, obviamente. E para eu descobrir o contrário, que século faz, quais são os anos que começam e terminam esse século? Então, o século XV, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, 1401 a 1500. Mas a gente tem que entender o seguinte, que um século são 100 anos. O primeiro século foi lá, pensa lá, nascimento de Cristo. Ano 1, nascimento de Cristo. Ele nasceu ali. 100 anos depois, termina o primeiro século. Então, o primeiro século vai de 1 a 100. O segundo século, de 101 a 200. O terceiro século, 201 a 300. E assim sucessivamente. Se eu chegar lá, por exemplo, no século X, o século X começa em 901, vai até 1000. E o século XI, de 1001 a 1100. O século XII, de 1101 a 1200. E assim sucessivamente. Então, sigam essas regrinhas, está lá na apostila, se vocês observarem direitinho, está tudo explicadinho lá, então não tem como errar. Vocês vão perceber que é muito tranquilo, muito fácil. É só tentar entender aí e achar ali a fórmula, muito fácil.
Também é importante entender que existe o período anterior a Cristo e depois de Cristo. Então, a gente usa o nascimento de Cristo como ponto de referência para a nossa linha histórica do tempo. Então, antes de Cristo, decrescente. Então, de 4,5 bilhões de anos, em média, até o nascimento dele. Então, a gente vai medir isso aqui, contar isso de maneira decrescente. Depois que ele nasce, a gente vai contar os anos de maneira crescente. Então, do ano 1 até 2020, os dias atuais. Esse período aqui. Então, sempre usando as siglas AC e DC. A nossa linha do tempo atual, quer dizer, que a gente usa hoje, isso foi criado na Idade Moderna, aqui, essa linha da história, a gente conta de que forma, a gente percebe de que forma. Existe a pré-história, que tem esse nome pré-história, como se fosse antes da história, mas já existia história. Então, foi criado esse nome exatamente para a gente entender melhor toda a história da humanidade. Esses nomes foram criados aqui. Porque se a gente fosse estudar tudo aleatório, sem nenhuma divisão, ia ficar muito mais difícil. Então foi criada essa divisão para facilitar os nossos estudos. Então pré-história é o período anterior à escrita. Ok? E foi esse período de 4.000 a.C., foi o período simplesmente da escrita. A antiguidade vai até 476, com a queda de Roma. Lembra disso? Está lá no mapa mental que a gente fez em sala. A Idade Média vai da queda de Roma até a queda de Constantinopla, quer dizer, a queda do Império Bizantino. Então, 1000 anos depois, foram em torno de 1000 anos a Idade Média, ok? A época de Shrek. E de 1453 até 1789, a gente tem a Idade Moderna. Outro ponto importante, um marco aqui para ter a transição da história, a Revolução Francesa. Ok? Então, todos esses fatos não nos interessam agora, porque isso vamos estudar mais na frente. O que nos interessa agora é essa introdução aqui, entender para que serve, como se faz, quem faz, como se mede, e também esse período inicial da história da humanidade, que foi a pré-história. Então, o período paleolítico, neolítico e idade dos metais. O primeiro aqui, paleolítico, foi a fase do nomadismo. Eles eram nômades, então eles andavam daquela forma, né? Pareciam, já eram bípedes com duas pernas, mas eles andavam de maneira mais curvada. Mas eles foram alongando a coluna aos poucos e começaram a viajar pelo mundo, ou melhor, eles foram migrando. Eles não tinham moradia fixa, eles eram coletores, então eles viviam procurando um local para se sustentar, cavernas. Então era um ser ainda muito primitivo, quer dizer, se comparando com hoje. Mas uma coisa importante que aconteceu no final desse período aqui foi a descoberta do fogo. Eles perceberam que poderiam dominar o fogo, que eles viam nos raios lá caindo, tocando fogo, tudo, e eles começaram a dominar isso. Perceberam que podiam produzir o próprio fogo deles ali com varetinhas, que é difícil pra caramba, que eu até hoje não consigo fazer. E esse período aqui do descobrimento do domínio do fogo vai ser muito importante, porque vai fazer uma revolução na vida dos homens naquele período. A fase neolítica que vai em torno aí, paleolítico vai de 200 mil anos atrás até 12 mil. De 12 mil até 6 mil a gente tem um período neolítico, 6 mil anos atrás. Um período em que fogo é mais dominado, é mais usado de maneira mais plena na sociedade neolítica. Eles começam a domesticar animais, eles começam, além de toda essa vida aí complexa que eles vão começar a se desenvolver, eles vão produzir seu próprio alimento, eles vão se sedentarizar, vão se fixar principalmente nas margens de rios e vão produzir seu próprio alimento, ok? Esse período aqui vai ser muito importante porque eles também vão caçar e vão usar armas mais precisas. Então eles vão polir a pedra, polir os ossos e vão conseguir uma ação mais precisa nos seus fazeres domésticos. Então vão produzir cerâmica, vão ser produtores aí de arte também, muito intensa, além de uma divisão melhor da sociedade. E o surgimento dessas primeiras cidades, né, nas margens do Cristo, de maneira meio tribal, mas são as primeiras cidades: Mesopotâmia, o Egito, China, entre outros lugares. De 6 mil até 4 mil, o que a gente vai ter aí, a idade dos metais, que é o período em que a sociedade vai ficar extremamente mais complexa, e eles vão começar aí a produzir tipos de metal, derretendo, fundindo o metal. Eles vão ter esse domínio aí, produzindo armaduras, escudos, espadas, armas, ok? Eles não vão precisar mais aqui, como eu posso dizer, ficar trocando pedras e tal. Eles vão produzir uma arma inteira de metal, por exemplo. Então eles vão ter um domínio melhor. Isso vai fazer com que a sociedade se torne mais complexa
Então, vão surgir aí reis, sacerdotes, ok, camponeses, escravos. A sociedade vai ficar mais bem dividida, vai ficar mais complexa da gente entender, ok, vai ficar muito mais parecida com a nossa vida atual. Beleza, gente? Então é isso. Não esqueçam aí de dar uma revisada na apostila, nos mapas mentais. Continuem fazendo em casa, se dedicando e mantendo a disciplina diária, tá? Chegar final de semana, relaxa. Mas durante a semana aí, mantenha os estudos aí. Um abraço.